caso, por exemplo, teve esse rapaz chamado Pirula, né, que começou a discutir. Eu citei uma carta da Alexander von Humboldt, de 1820 e pouco, em que ele dizia, olha, todos nós sabemos que não existe nenhuma prova do heliocentrismo. Então eu citei isso como prova, vamos dizer, de falsificações históricas e até científicas que tinham sido comuns na época. E daí ele disse, onde já se viu? No tempo de Humboldt eles não sabiam isso, e mais aquilo, e mais aquilo. Botou todas as provas do heliocentrismo descobertas depois. Eu digo, mas escuta, peraí, entre Copérnico e Alexander von Humboldt passam-se 300 anos. Copérnico nasceu em 1470 e pouco, e Humboldt nasceu em 1760 e pouco. Então, durante 3 séculos, você pega uma teoria que é imposta para todo mundo e não tem prova nenhuma. Se descobriram prova depois, falaram, bom, isso não modifica em nada o que aconteceu ali. Mas parece impossível as pessoas entenderem essas coisas, porque no Brasil de hoje, todo mundo está irritado com alguma coisa, está nervoso, está bravo, está com medo. Então, onde ele se sente atacado e começa a se defender, daí você diz, mas espera, mas eu não estou batendo em você. Eles começam a assumir, não, a defesa da ciência moderna. Eu falei, escuta, mas eu não estou discutindo o conteúdo da ciência moderna, estou discutindo a sua história e dizendo que ela se impôs com falsificações. Muitas dessas falsificações, né, depois foram refundamentadas por novas descobertas que mostraram que aquilo que foi vendido como mentira era, de fato, verdade. Né? Por exemplo, a máquina a vapor, quando surge a máquina a vapor, ela vem com uma fundamentação científica falsa. Não quer dizer que a máquina a vapor não funciona. Você diz, olha, essa fundamentação não serve. Então você ou desiste da teoria ou você busca outra. É a coisa mais normal do mundo. Né? Por exemplo, você já tomou uma aspirina na vida. Até hoje ninguém sabe por que a aspirina funciona. O que não quer dizer que ela não funcione. Né? Também essa é outra confusão comum entre tecnologia e ciência. Os negros acham que se você é capaz de fazer uma aplicação tecnológica é porque a teoria por trás dela está certa. Fala, não. Se fosse assim, a máquina a vapor jamais poderia funcionar e a aspirina não deveria funcionar também. É assim como, por exemplo, você pega um sujeito e diz assim, me explica o que é uma carga elétrica. Ninguém sabe. Né? Isso não quer dizer que a eletricidade não funciona. Né? Para mim, pelo menos, funciona. Eu ligo o interruptor, acende a luz. Pô. Né? Agora, por que isso acontece? Ninguém sabe exatamente. O pessoal, vamos dizer, a ciência, ela é eminentemente a busca de princípios explicativos para um certo universo de fenômenos já recortado e definido no início. Né? Portanto, a ciência é sempre a unificação de fenômenos diversos sob uma teoria única. A teoria unifica um campo de fenômenos. Ora, a tecnologia funciona exatamente da maneira oposta. A tecnologia junta vários processos inconexos para produzir um efeito. Por exemplo, você diz, ok, o funcionamento do computador depende da lógica binária. Eu digo, sim, mas também depende da indústria de plásticos. Né? E qual é o princípio comum entre a lógica binária e a fabricação do plástico? Nenhum. Então, a tecnologia, a racionalidade dela é a racionalidade da convergência de fatores separados para a produção de um efeito. Mas qualquer tecnologia é assim. Por exemplo, eu acabo de construir essas estantes aqui. Tá certo? Então, eu usei, por exemplo, um martelo. Né? Bom, você pode explicar funcionamento, fisicamente o funcionamento do martelo. Eu digo, bom, mas acontece que eu preciso carregar as tábuas também. Existe algum princípio que explica simultaneamente o funcionamento do martelo e a energia muscular despendida para carregar as tábuas? Não. No entanto, se falhar uma dessas duas coisas, não tem estante. Então, isso quer dizer o seguinte, nenhuma aplicação tecnológica jamais prova teoria nenhuma. E a característica do mundo moderno é precisamente onde o tremendo progresso da tecnologia e a confusão das ciências. A ciência, às vezes, não tem explicação para coisa nenhuma. Né? Tudo está em discussão na ciência, exceto no Brasil. No Brasil, a ciência é feita de verdades estabelecidas de uma vez para sempre. O que se passa no resto do mundo não interessa. O Brasil assim, é como se fosse um vale onde não bate o vento. Ninguém fica sabendo o que acontece em volta. Quer dizer, é o mundo do avestruz. Se ele meter a cabeça no buraquinho, digo, nada existe. Está provado que nada existe. Né? Porque eu não estou vendo nada.
Então, tudo está em discussão e a tecnologia está ficando cada vez melhor, cada vez mais poderosa. Ou seja, está provado que ela não depende, ela pode tomar inspiração, ela pode usar uma teoria científica ou 20 teorias totalmente inconexas para produzir um efeito. E consegue produzir. Então, por exemplo, você quer mandar um astronauta para a Lua. Então, bom, você vai precisar de toda uma série de conhecimentos de astronomia, de física, de eletrônica, Bom, mas você precisa treinar o astronauta. E aí depende que o astronauta tenha um equilíbrio psicofísico. Existe algum princípio comum que possa explicar o funcionamento do foguete e, ao mesmo tempo, o equilíbrio psicofísico do astronauta? Não. Mas você precisa juntar esses dois fatores para que a viagem espacial seja possível. Quer dizer, eu estou falando alguma novidade? Será que isso é tão escandaloso assim? No entanto, o número de pessoas que me escrevem dizendo como você ousa contestar a teoria de Newton? Eu falo, primeiro que eu não estou contestando a teoria de Newton, eu estou contestando uma das provas dela. Se ela tem tantas aplicações em tecnologia, quer dizer, a confusão de ciência e tecnologia virou no Brasil um mandamento divino, um dogma. Então, olha, é por causa dessas coisas que o Brasil está desse jeito. Se for procurar, vamos dizer, o grande culpado da situação brasileira, eu digo é o Ministério da Educação. Porque você não pode gastar tanto dinheiro para você formar tantos idiotas, tantos incompetentes, tá certo? Despender tudo isso, quer dizer, torrar um dinheiro maluco para formar pessoas que serão incapazes de desempenhar as suas funções. Isso é um suicídio. Basta isso para você destruir o país inteiro.